Amanhã partimos, papai. Já vendi sua casa de praia e o carro da mamãe. As palavras da minha filha Fernanda ecoaram pelo telefone como um soco no estômago. Era uma quinta-feira de março, e eu estava na sala de espera do laboratório aguardando os resultados dos meus exames de rotina quando minha vida desmoronou em 15 segundos de conversa telefônica. Fernanda havia ligado com aquela voz fria e calculista que eu conhecia tão bem. Não ouve. Como você está, papai? Ou sinto muito por ter que fazer isso. Foi direto ao ponto, como quem comunica uma decisão empresarial. Precisávamos do dinheiro para a mudança. Rodrigo conseguiu aquela vaga na multinacional em São Paulo. É uma oportunidade única. Rodrigo, o genro que sempre me tratou como um estorvo, que revirava os olhos quando eu falava sobre os velhos tempos na metalúrgica, que sussurrava no ouvido da minha filha durante os almoços de domingo. Eu sabia que por trás dessa decisão estava a mão dele, moldando minha filha como argila mole. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Fernanda, você não pode simplesmente vender as coisas da sua mãe sem me consultar. Consegui dizer, tentando manter a voz firme. Aquele Corolla era da Márcia. Ela dirigia aquele carro para ir ao supermercado, levar vocês na escola quando eram pequenos. Papai, por favor. Mamãe morreu há 8 meses. Você nem dirige mais. O carro estava lá parado, juntando poeira na garagem. E a casa de praia? Quando foi a última vez que você foi lá? Está se deteriorando. A frieza nas palavras da Fernanda me cortava como lâmina de barbear. 8 meses. Como se 8 meses fossem uma eternidade. Como se a dor da perda tivesse prazo de validade. Como se eu pudesse simplesmente esquecer 42 anos de casamento, porque já havia passado tempo suficiente. Fernanda, aquela casa... Minha voz falhou. Aquela casa é onde você aprendeu a andar. É onde sua mãe e eu passamos lua de mel. É onde fizemos churrasco no seu aniversário de 15 anos. Papai, eu sei que é difícil, mas você precisa ser prático. Você tem 58 anos, está aposentado, mora sozinho nessa casa grande. Não faz sentido manter 2 propriedades. O dinheiro vai te ajudar a se manter por mais tempo. Prático. A palavra favorita do Rodrigo. Tudo na vida dele era uma planilha, uma análise de custo-benefício. E agora ele havia infectado minha filha com essa mentalidade glacial. E se eu não concordar? Perguntei, já sabendo a resposta. Papai, a procuração que você me deu depois que a mamãe morreu me autoriza a tomar essas decisões. Você estava tão perdido naquela época que disse para eu cuidar de tudo. Lembra? Eu me lembrava. Era novembro, 3 semanas após o funeral da Márcia. Eu mal conseguia sair da cama, quanto mais lidar com papelada e inventário. Fernanda havia chegado com uma pilha de documentos, dizendo que precisava de autorização para resolver questões burocráticas da herança. Eu assinei tudo sem ler, confiando na minha única filha. O laboratório estava cheio de gente naquela manhã, idosos como eu aguardando exames, jovens mães com crianças pequenas, trabalhadores em horário de almoço, vida normal seguindo seu curso enquanto a minha se despedaçava. Olhei ao redor e percebi que eram apenas rostos desconhecidos. Não tinha ninguém para dividir aquele momento. Ninguém para me apoiar. Fernanda, tentei uma última vez. Você não pode fazer isso comigo. Não agora. Papai, já está feito. Os compradores vêm buscar o carro amanhã cedo. E a casa de praia já foi transferida. Depositei sua parte na sua conta. Não é muito, mas dá para você viver bem por alguns anos se economizar. Minha parte, das minhas próprias coisas. Como se ela estivesse me fazendo um favor. Quando vocês partem? O voo é às 7 da noite. Rodrigo quer chegar em São Paulo no fim de semana para conhecer o apartamento que a empresa alugou para nós. É em Moema, um bairro excelente. Tem academia, piscina, uma vista linda. Claro que tem. Rodrigo sempre gostou do que era caro e chamativo. Lembrei-me de quando ele pediu a mão da Fernanda em casamento. Não me procurou primeiro. Não seguiu a tradição. Simplesmente apareceu no almoço de domingo com um anel caro e um discurso pronto sobre como eles eram modernos
e não precisavam de formalidades antiquadas. E eu? A pergunta saiu mais frágil do que eu queria. Houve uma pausa do outro lado da linha. Uma pausa longa demais para ser natural, longa demais para não significar algo. Eu podia imaginar Fernanda olhando para Rodrigo, buscando aprovação para o que diria em seguida. Papai, você pode nos visitar quando quiser. São Paulo não é o fim do mundo. Tem voo toda hora do Rio para lá. E quando nos estabelecermos melhor, quem sabe você não se muda para lá também. Tem uns asilos muito bons em São Paulo. Asilos. A palavra caiu como uma pedra no meu peito. Minha filha, que eu criei no colo, que eu ensinei a andar de bicicleta, que eu levei para a escola todos os dias por 12 anos, estava falando em me colocar num asilo. Fernanda, eu não preciso de asilo. Eu preciso da minha família. Papai, não seja dramático. Eu disse quando nos estabelecermos melhor. Por enquanto, você fica aí na sua casa, cuidando das suas coisas, recebendo sua aposentadoria. Vai ser bom para você ter independência. Independência. Outro eufemismo para a solidão. Rodrigo havia ensinado bem a minha filha a usar palavras bonitas para disfarçar abandono. A enfermeira chamou meu nome. Senhor Luiz Pereira, consultório 3. Fernanda, preciso desligar. Estou no médico. Tudo bem, papai. A gente se fala quando chegar em São Paulo. Te amo. Te amo. Como essas duas palavras podiam soar tão vazias quando pronunciadas por quem deveria amá-las de verdade. Desliguei o telefone e fiquei ali sentado por mais alguns minutos, processando o que havia acontecido. Ao meu redor, a vida continuava normal. Uma senhora idosa folheava uma revista, um homem de meia idade verificava mensagens no celular, uma jovem grávida acariciava a barriga. Para eles, era apenas mais uma quinta-feira. Para mim era o dia em que descobri que minha única filha havia me descartado como uma velharia inútil. Senhor Luiz Pereira, a enfermeira repetiu, mais alto desta vez. Me levantei e caminhei até o consultório como um autômato. O médico, um homem jovem que poderia ser meu filho, analisou meus exames com expressão concentrada. Senhor Luiz, seus exames estão excelentes. Colesterol controlado, glicose normal, pressão arterial dentro do esperado para sua idade. O senhor está com saúde de ferro. Saúde de ferro. Se ele soubesse que por dentro eu estava desmoronando como um prédio condenado. Doutor, uma pergunta. Um homem da minha idade, em boas condições físicas, pode viver quantos anos mais? Ele me olhou surpreso. Senhor Luiz, pelo seu histórico familiar e seus exames atuais, facilmente mais 20 ou 25 anos. Por que a pergunta? 25 anos. 25 anos sozinho numa casa vazia, lembrando de uma vida que não voltaria mais, aguardando visitas que nunca viriam, telefonemas que ficariam cada vez mais raros. Saí do consultório médico com uma sensação estranha. Era como se tivesse recebido duas notícias contraditórias no mesmo dia. Meu corpo estava perfeitamente saudável, mas minha alma havia sido destroçada. Caminhei pelas ruas do centro de Volta Redonda sem destino certo, precisando processar tudo o que havia acontecido. A cidade estava movimentada naquela tarde de março. Vendedores ambulantes ofereciam água gelada e guaraná. Executivos apressados caminhavam com passos largos. Estudantes saíam das escolas técnicas da região. Vida pulsando em todas as direções, enquanto eu me sentia completamente desconectado de tudo. Parei em frente à metalúrgica onde trabalhei por 35 anos. O prédio estava diferente, reformado, com uma fachada moderna que não existia na minha época. Mas ainda conseguia sentir o cheiro de ferro e óleo que impregnava meu uniforme todos os dias. Ali dentro, eu era respeitado. Luiz Pereira, supervisor de fundição, o homem que conhecia cada máquina, cada processo, cada segredo daquela fábrica. Seu Luiz, uma voz conhecida me tirou dos devaneios. Era João Carlos, meu antigo companheiro de trabalho, agora aposentado como eu. Ele se aproximou com um sorriso largo, carregando uma sacola de compras. João, que surpresa te encontrar aqui. Eu que digo, Luiz, como você está? Fazia tempo que não nos víamos.
João Carlos e eu havíamos trabalhado lado a lado por mais de 2 décadas. Ele era soldador, eu supervisor, mas a hierarquia nunca atrapalhou nossa amizade. Almoçávamos juntos, jogávamos dominó nos intervalos, reclamávamos dos mesmos chefes. Agora, vê-lo me trouxe uma sensação de nostalgia misturada com alívio. Finalmente, alguém do meu tempo, alguém que me conhecia quando eu ainda era alguém importante. Estou bem, João. E você? Ah, levando a vida. Sabe como é, a aposentadoria não é fácil. A gente se acostuma com a rotina do trabalho por tantos anos que quando para fica perdido. Ele me olhou mais atentamente. Mas você não está com cara boa, não. Aconteceu alguma coisa? Era tentador desabafar ali mesmo, na calçada, contar para João Carlos sobre a traição da Fernanda, sobre o abandono, sobre a solidão que me esperava. Mas algo me segurou. Talvez fosse orgulho. Talvez fosse a vergonha de admitir que havia sido enganado pela própria filha. Não, é só cansaço mesmo. Você sabe, a vida de viúvo não é fácil. João assentiu com compreensão. Eu sei. Perdi a Conceição há 3 anos e ainda não me acostumei. A casa fica muito silenciosa, né? Conceição havia sido uma mulher adorável, amiga da Márcia. Lembrei-me dos churrascos na nossa casa, quando as duas conversavam na cozinha enquanto nós homens cuidávamos da carne. Tempos simples, mas que agora pareciam dourados. João, me diz uma coisa. Você mantém contato com a sua família? Com meus filhos? Claro. A Sandra mora aqui perto, vem me ver toda semana. O Roberto está em Brasília, mas liga sempre. Por quê? A diferença era gritante. João tinha filhos que se importavam, que mantinham contato, que se preocupavam com o pai idoso. Eu tinha uma filha que me via como um peso a ser eliminado. Só curiosidade mesmo. João me estudou por um momento como se pudesse ler meus pensamentos. Luiz, você quer ir tomar um café? Tem uma padaria nova ali na esquina. Podemos conversar melhor. Aceitei o convite. Precisava de companhia humana. De alguém para dividir pelo menos parte do peso que estava carregando. A padaria era pequena e aconchegante, com cheiro de pão fresco e café forte. Nos sentamos numa mesa do fundo, longe do movimento da entrada. Agora me conta a verdade, disse João depois que pedimos nossos cafés. O que está acontecendo? Respirei fundo. João Carlos sempre foi direto, sem rodeios. Era inútil tentar enganá-lo. A Fernanda se mudou para São Paulo hoje. Vendeu a casa de praia da Márcia e o carro dela sem me consultar. Disse que precisava do dinheiro para a nova vida. João ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Ela tinha procuração? Tinha. Eu dei para ela cuidar das coisas da herança quando a Márcia morreu. Nunca pensei que ela usaria para isso. Luiz, isso não está certo. A voz do João estava séria agora. Procuração serve para coisas específicas, não para a filha fazer o que quiser com os bens do pai. Você procurou um advogado? Para quê? O que está feito está feito. E ela é minha filha, João. Não vou processar minha própria filha. Não estou falando de processo, estou falando de orientação. Você sabe quais são os seus direitos? Sabe se ela realmente podia fazer isso? A verdade é que eu não sabia de nada. Depois da morte da Márcia, eu havia ficado tão perdido, tão focado na dor da perda, que deixei Fernanda cuidar de tudo. Confiava nela cegamente, como um pai confia na filha. Agora essa confiança havia se voltado contra mim. João, você acha que eu fiz alguma coisa errada? Como pai, digo. Ele tomou um gole do café antes de responder. Luiz, eu te conheço há 40 anos. Você sempre foi um pai dedicado. Lembro de você saindo correndo do trabalho, quando a Fernanda teve catapora. Lembro de você fazendo hora extra para pagar a escola particular dela. Lembro de você orgulhoso no dia da formatura dela. Era verdade. Eu havia me sacrificado muito pela Fernanda. Trabalhava em turnos duplos para dar a ela o que eu nunca tive. Educação de qualidade, roupas bonitas, livros, cursos de inglês. Queria que ela tivesse oportunidades que eu nunca tive. Então, onde foi que eu errei? A pergunta saiu carregada de dor. João suspirou.
Talvez você não tenha errado, Luiz. Talvez ela que mudou. Esse marido dela, como é o nome mesmo? Rodrigo. Rodrigo. Desde que ela casou com ele, ela mudou, né? Ficou mais, como eu posso dizer, mais interesseira? Era uma observação certeira. Antes do Rodrigo, Fernanda vinha me visitar todo domingo, trazia sobremesa, ficava conversando sobre a semana. Depois do casamento, as visitas foram ficando mais espaçadas, mais formais. Ela chegava, cumprimentava rapidamente, ficava mexendo no celular enquanto eu tentava puxar assunto. João, você acha que ainda há tempo de reverter isso? De recuperar a relação com ela? Luiz, relacionamento é como ponte. Precisa de dois lados para se sustentar. Se ela não quer manter a ponte, você sozinho não consegue. As palavras do João calaram fundo. Durante meses eu havia me culpado pela distância crescente entre mim e Fernanda. Pensava que talvez eu fosse velho demais para entender o mundo dela, que talvez eu falasse demais sobre o passado, que talvez eu fosse um peso, mas talvez o problema não fosse comigo. E agora? O que eu faço? João me olhou nos olhos. Agora você vive sua vida, Luiz. Você tem 58 anos, está com saúde, tem aposentadoria garantida. Não depende de ninguém para nada. É hora de pensar em você. As palavras do João ecoaram na minha cabeça durante o caminho de volta para casa. Pensar em mim. Fazia tanto tempo que eu não fazia isso. Primeiro foram os anos dedicados ao trabalho e à família, depois os anos cuidando da Márcia durante a doença, agora os meses de luto. Quando foi a última vez que fiz algo só para mim? Cheguei em casa no final da tarde. A casa estava exatamente como eu havia deixado pela manhã. Silenciosa, organizada, vazia. 42 anos de casamento haviam enchido aqueles cômodos de vida, de risadas, de discussões, de amor. Agora ela parecia um museu dedicado a uma vida que não existia mais. Fui até a cozinha e me servi um copo d'água. Na geladeira, havia uma foto da Fernanda aos 5 anos segurando um picolé na praia de Copacabana. Nós três estávamos ali. Eu, a Márcia e nossa menina, sorridentes depois de um dia inteiro brincando na areia. A mesma menina que hoje me via como um estorvo. O telefone tocou. Por um momento meu coração acelerou. Seria Fernanda ligando para se desculpar? Para dizer que havia mudado de ideia? Para dizer que não conseguiria partir me deixando daquele jeito? Alô? Senhor Luiz? Aqui é Carlos, da imobiliária Costa Verde. O senhor se lembra de mim? Carlos, o corretor que havia vendido a casa de praia. Meu estômago afundou. Lembro sim, Carlos. O que aconteceu? Senhor Luiz, eu queria conversar com o senhor sobre a venda da casa de praia. Aconteceu algo estranho hoje e eu gostaria de esclarecer. Minha mão apertou o telefone. Que tipo de coisa estranha? Bem, depois que fechamos a venda com sua filha, eu fiquei pensando em algumas irregularidades no processo. A senhora Fernanda trouxe a procuração, sim, mas quando analisei melhor, vi que o documento autorizava apenas a administração de bens, não venda. Senti uma pontada no peito. E o que isso significa? Significa que, tecnicamente, a venda pode ser anulada. A procuração que ela apresentou não a autoriza a vender imóveis, apenas a administrá-los. Para a venda seria necessária uma procuração específica ou sua assinatura pessoal. O mundo parou por alguns segundos. Carlos, você está me dizendo que a venda não é válida? Exatamente. E mais, senhor Luiz. Conversei com o meu advogado e ele disse que se o senhor quiser contestar a venda, tem grandes chances de recuperar o imóvel. Os compradores teriam direito ao reembolso, é claro, mas a casa voltaria para seu nome. Minha cabeça rodava. Fernanda não tinha direito legal de vender a casa. Ela havia feito isso baseada numa interpretação errada da procuração. Ou pior, sabendo que estava agindo ilegalmente. Carlos e o carro. Ela também vendeu o carro da minha esposa. Sobre o carro eu não sei, senhor Luiz. Não participei dessa transação, mas sugiro que o senhor procure um advogado para analisar toda a situação. Pode ser que ela não tivesse autorização para vender o carro também. Desliguei o telefone com a sensação de que o chão estava se movendo sob meus pés. Fernanda havia me traído ainda mais profundamente do que eu imaginava.
Não apenas havia me abandonado emocionalmente, mas também havia cometido um crime contra mim. Usando uma procuração que não a autorizava, ela havia vendido meus bens para financiar sua nova vida. Por um momento, senti uma raiva que não sentia há muito tempo. Uma raiva limpa, justificada, energizante. Fernanda pensava que poderia me descartar como uma bagagem velha, mas estava enganada. Eu ainda tinha forças para lutar. Ainda tinha direitos a defender. Peguei a lista telefônica e procurei pelo escritório do Dr. Sebastião, um advogado que havia ajudado com algumas questões trabalhistas no passado. Se Fernanda queria jogar sujo, ela descobriria que seu pai não era o velho bobo que ela pensava. Dr. Sebastião, aqui é Luiz Pereira. Preciso marcar uma consulta urgente. É sobre uma procuração que foi usada indevidamente. Claro, Sr. Luiz. Pode vir amanhã cedo? 9 horas? Estarei lá. Naquela noite, dormi melhor do que havia dormido em semanas. Pela primeira vez desde a morte da Márcia, eu tinha um objetivo claro: recuperar o que era meu e mostrar para Fernanda que não podia pisotear o próprio pai impunemente. Acordei cedo na sexta-feira e me arrumei com cuidado. Vesti minha melhor camisa, a gravata que a Márcia havia me dado no último aniversário de casamento e o terno que usava em ocasiões especiais. Se ia enfrentar uma batalha legal, enfrentaria vestido adequadamente. O escritório do Dr. Sebastião ficava no centro da cidade, num prédio antigo, mas bem conservado. Ele me recebeu com a cordialidade de sempre, mas percebi sua expressão ficar mais séria quando expliquei a situação. Senhor Luiz, o senhor trouxe cópia da procuração? Não, doutor. Fernanda levou todos os documentos, mas o corretor Carlos disse que analisou e a procuração só autorizava a administração, não venda. Dr. Sebastião pegou um bloco de notas e começou a anotar. Vamos por partes. Primeiro, vou solicitar uma cópia da procuração no cartório onde foi feita. Segundo, vou analisar se houve abuso de poder ou até mesmo estelionato. Terceiro, vamos avaliar a possibilidade de reversão das vendas. Doutor, eu quero deixar claro uma coisa. Não quero processar criminalmente minha filha. Só quero recuperar meus bens. Ele me olhou por cima dos óculos. Senhor Luiz, entendo seus sentimentos, mas preciso alertá-lo sobre algo. Se realmente houve crime, a questão pode sair do controle do senhor. O Ministério Público pode entrar no caso independentemente da sua vontade. A possibilidade de Fernanda ser processada criminalmente me assustou. Por mais que ela tivesse me traído, ainda era minha filha. A ideia de vê-la presa ou com ficha criminal me deixava desconfortável. Doutor, vamos tentar resolver na esfera civil primeiro. Se não for possível, aí pensamos no resto. Perfeito. Vou preparar uma notificação extrajudicial para sua filha, informando sobre a irregularidade das vendas e solicitando a reversão voluntária. Se ela colaborar, podemos resolver tudo amigavelmente. Saí do escritório do advogado com uma sensação estranha. Por um lado, alívio de estar tomando uma atitude. Por outro, tristeza de ter chegado a esse ponto com minha própria filha. O que a Márcia diria se soubesse que nossa filha havia tentado me roubar? O celular tocou. Era um número de São Paulo que não reconheci. Alô? Papai? É a Fernanda. Minha mão tremeu ligeiramente. Fernanda, como foi a viagem? Tudo bem, papai. Chegamos ontem à noite. O apartamento é lindo, muito melhor do que nas fotos. A voz dela soava animada, como se nada tivesse acontecido. Como se não tivesse acabado de me roubar e abandonar. Essa naturalidade me deixou ainda mais indignado. Fernanda, preciso conversar com você sobre algumas coisas. Ah, papai, se é sobre o dinheiro, já depositei sua parte. Deve ter caído na conta hoje cedo. Não muito, mas dá para o senhor se virar por uns anos. Minha parte. De novo essa expressão. Fernanda, recebi uma ligação do Carlos, da imobiliária. Houve uma pausa. Que tipo de ligação? Ele disse que a procuração que você usou não autorizava a venda da casa, apenas a administração. Outra pausa, mais longa desta vez.
Podia imaginar Fernanda tentando pensar numa explicação plausível. Papai, deve ter havido algum mal-entendido. O advogado que me orientou disse que a procuração estava correta. Que advogado, Fernanda? Você não me falou de nenhum advogado? É um conhecido do Rodrigo. Ele disse que estava tudo certo. Estava mentindo. Podia sentir na voz dela. A Fernanda sempre teve dificuldade para mentir, desde pequena. Quando mentia, sua voz ficava ligeiramente mais aguda e ela falava mais rápido. Fernanda, eu procurei um advogado aqui. Ele disse que a venda pode ser anulada. Papai, por que o senhor está fazendo isso? A venda já foi feita, o dinheiro já foi usado. Não tem como voltar atrás. Já foi usado em quê? Na mudança, no apartamento, nas primeiras despesas aqui. Papai, o senhor não pode fazer isso comigo. Eu sou sua filha. E aí estava. A cartada emocional. Quando os argumentos racionais falhavam, Fernanda sempre recorria ao apelo emocional. Eu sou sua filha. Como se isso a desse direito de me roubar. Fernanda, você também é minha filha quando vendeu minhas coisas sem me consultar? Quando decidiu me abandonar? Quando falou em me colocar num asilo? Papai, eu nunca disse que ia colocar o senhor num asilo. Eu disse que quando nos estabelecêssemos melhor, o senhor poderia se mudar para cá. São coisas diferentes. Mais mentiras. Ou, na melhor das hipóteses, meias verdades. Fernanda havia desenvolvido uma habilidade impressionante de distorcer a realidade para se adequar às suas necessidades. Fernanda, o advogado vai mandar uma notificação para você. É melhor você procurar orientação legal séria. Papai, o senhor está me ameaçando? A pergunta me pegou de surpresa. Ameaçando? Eu estava defendendo meus direitos, tentando recuperar o que era meu por direito. Mas, na perspectiva distorcida da Fernanda, minha atitude defensiva se tornava agressão. Fernanda, não estou ameaçando ninguém. Estou tentando corrigir uma irregularidade legal. A casa de praia era da sua mãe e minha. O carro era da sua mãe. Você não tinha direito de vender sem minha autorização expressa. Papai, o senhor está exagerando. Nós somos família. Eu não ia deixar o senhor desamparado. Então por que não conversou comigo antes? Por que não me consultou? Por que decidiu tudo sozinha? Porque eu sabia que o senhor ia complicar. O senhor é muito sentimental, muito apegado às coisas do passado. Alguém tinha que tomar uma decisão prática. Sentimental, apegado ao passado. Como se amar a memória da esposa morta fosse uma fraqueza. Como se valorizar os objetos que carregavam nossa história familiar fosse uma doença. Fernanda, vou desligar agora. Quando receber a notificação do meu advogado, pense bem no que quer fazer. Papai, espere. Rodrigo quer falar com o senhor. Antes que eu pudesse protestar, ouvi a voz do meu genro ao fundo, pedindo o telefone. Meu coração acelerou. Rodrigo sempre me intimidou um pouco com sua arrogância educada e seus argumentos bem articulados. Seu Luiz, aqui é o Rodrigo. Rodrigo. Seu Luiz, acho que está havendo um mal-entendido aqui. A Fernanda está muito abalada. Ela só estava tentando ajudar o senhor. Rodrigo sempre teve essa habilidade de soar racional e calmo, mesmo quando estava sendo completamente desonesto. Era um talento que eu invejava e desprezava ao mesmo tempo. Rodrigo, não há mal-entendido. Vocês venderam meus bens sem autorização legal. Seu Luiz, tecnicamente o senhor está correto, mas vamos ser práticos. O dinheiro já foi investido na nossa nova vida aqui. Reverter tudo agora causaria um prejuízo enorme para nós. E, francamente, o senhor não precisa daqueles bens. Está aposentado, mora sozinho, tem uma vida simples. Ali estava a verdadeira face do Rodrigo. Sem a máscara da cordialidade, ele estava me dizendo que eu era um velho inútil que não merecia ter direitos sobre seus próprios bens. Rodrigo, me diga uma coisa. Se eu fosse seu pai, você faria a mesma coisa? Houve uma pausa. Seu Luiz, essa comparação não é justa. Por que não é justa? Responda. Você venderia os bens do seu pai sem consultá-lo? A situação seria diferente. Meu pai é mais moderno nas suas decisões. Moderno.
Mais uma palavra para disfarçar o preconceito. Eu não era moderno, era ultrapassado. Era um empecilho ao progresso deles. Rodrigo, vou dizer uma coisa para você. Eu criei Fernanda com muito trabalho e sacrifício. Trabalhei em 2 empregos para dar educação boa para ela. E agora vocês dois me tratam como se eu fosse um mendigo recebendo esmola. Seu Luiz, o senhor está sendo dramático. Desliguei o telefone. Não ia ouvir mais uma palavra daquele homem que havia roubado minha filha e agora roubava meus bens. O fim de semana passou lentamente. Sábado e domingo foram dias de reflexão e planejamento. Liguei para o Dr. Sebastião e contei sobre a conversa com Fernanda e Rodrigo. Ele disse que a atitude deles só reforçava a suspeita de má-fé. Senhor Luiz, vou acelerar o processo. Segunda-feira mesmo envio a notificação. E vou incluir uma cláusula sobre restituição de valores já gastos. Eles precisam entender que isso é sério. Durante esses dias, recebi algumas visitas inesperadas. João Carlos veio no sábado à tarde trazendo cerveja e papo. Contei para ele sobre os desdobramentos legais e ele aprovou completamente. Luiz, você está fazendo a coisa certa. Não pode deixar pisotearem você assim. No domingo, apareceu Dona Regina, minha vizinha idosa. Ela vivia sozinha desde que o marido morreu, 5 anos atrás, e sempre mantivemos uma relação cordial de bons vizinhos. Seu Luiz, desculpe a intromissão, mas notei que a Fernanda não vem aqui há semanas. Aconteceu alguma coisa? Dona Regina sempre foi observadora. Nada acontecia na nossa rua sem que ela percebesse. Contei para ela, em linhas gerais, sobre a mudança da Fernanda para São Paulo. E ela deixou o senhor assim sozinho? Ela diz que posso visitá-los quando quiser. Dona Regina fez uma careta de desaprovação. Visitar. Ora, visita é para estranho, não para pai. Que mundo é esse que filhos abandonam os pais como se fossem cachorros velhos? As palavras da Dona Regina ecoaram na minha cabeça. Cachorros velhos. Era exatamente assim que me sentia. Um animal doméstico que serviu bem por muitos anos, mas que agora só dava trabalho e precisava ser realocado. Segunda-feira chegou com uma energia diferente. Pela primeira vez em meses acordei com propósito. Tinha uma missão clara: recuperar meus bens e mostrar para Fernanda que não era o velho indefeso que ela pensava. O Dr. Sebastião me ligou às 10 da manhã. Senhor Luiz, tenho novidades. Consegui a cópia da procuração original. Como suspeitávamos, ela autoriza apenas a administração de bens, não venda. Além disso, descobri algo interessante. O imóvel da praia estava exclusivamente no nome de sua esposa. Isso significa que, após a morte dela, você herdou automaticamente. Fernanda nunca teve qualquer direito sobre o imóvel. A informação me surpreendeu. Como assim, doutor? O imóvel foi comprado apenas no nome de Dona Márcia. Provavelmente por questões de financiamento na época. Quando ela morreu, como vocês eram casados em comunhão parcial de bens, você se tornou o único proprietário. Fernanda nunca teve direitos hereditários sobre esse imóvel específico. Isso mudava tudo. Fernanda não apenas havia usado uma procuração inadequada, como havia vendido um bem que nunca foi dela, nem mesmo por herança. E sobre o carro? O carro estava no nome de Dona Márcia também. Mesma situação. Fernanda vendeu bens que não eram dela e nos quais nunca teve qualquer direito. Senti uma mistura de alívio e indignação. Alívio, porque meus direitos legais estavam claros e inquestionáveis. Indignação porque Fernanda havia mentido para mim sobre seus direitos hereditários. Doutor, isso significa que posso recuperar tudo? Teoricamente, sim. Na prática, vai depender de como ela reagir à notificação. Se colaborar, podemos resolver rapidamente. Se resistir, vai virar processo judicial. A notificação foi enviada naquela mesma tarde, via correio registrado para o endereço em São Paulo que Fernanda havia me dado. Agora era questão de aguardar a reação dela. Não precisei esperar muito. Na quarta-feira, meu telefone tocou às 8 da manhã. Era Fernanda. E sua voz não soava nada amigável. Papai, que história é essa de notificação? Chegou aqui uma carta do seu advogado ameaçando me processar. Fernanda, não é ameaça.
É uma notificação legal sobre irregularidades nas vendas que você fez. Irregularidades. Papai, eu sou sua filha. Eu tinha procuração. Fernanda, a procuração não autorizava vendas. E mais importante, você vendeu bens que nunca foram seus. A casa e o carro estavam no nome da sua mãe. Quando ela morreu, eu herdei tudo. Você nunca teve qualquer direito sobre esses bens. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Podia imaginar Fernanda processando a informação, percebendo que havia cometido um erro muito maior do que pensava. Isso não pode estar certo. No inventário, o advogado disse: Que advogado, Fernanda? Você nunca me apresentou advogado nenhum. Você cuidou do inventário sozinha, lembra? E aparentemente cuidou mal. Papai, mesmo que tenha havido algum erro técnico, o senhor não pode fazer isso comigo. Sou sua filha. O dinheiro já foi gasto. Não tem como devolver. E aí estava de novo. O argumento da filiação biológica como se fosse uma carta branca para cometer crimes. E a alegação de impossibilidade de restituição, como se gastar dinheiro roubado fosse uma defesa legal válida. Fernanda, você é minha filha quando me convém, né? Quando precisa de procuração, quando precisa de dinheiro, quando precisa justificar seus atos. Mas quando é para me tratar com respeito, para me consultar sobre minhas próprias coisas, aí você esquece que sou seu pai. Papai, não é assim. É exatamente assim, Fernanda. E sobre o dinheiro já gasto, isso é problema seu e do Rodrigo. Vocês gastaram dinheiro que não era de vocês. Agora vão ter que encontrar uma maneira de devolver. Papai, isso vai arruinar nossa vida aqui. Rodrigo pode perder o emprego se descobrirem que ele está envolvido em processo judicial. Por favor, pense no que está fazendo. Pela primeira vez em meses, o desespero estava do lado dela, não do meu. Era uma sensação estranha, quase libertadora. Por tanto tempo me senti impotente diante das decisões dela, e agora ela estava impotente diante das consequências de seus atos. Fernanda, vocês tiveram várias oportunidades de fazer a coisa certa. Podiam ter me consultado antes de vender. Podiam ter me incluído na decisão. Podiam ter me tratado com o mínimo de respeito. Escolheram o caminho da desonestidade. Papai, eu imploro, pelo amor que o Senhor tem por mim, deixe isso passar. O amor que eu tinha por ela. Era interessante como o amor paternal era usado como chantagem emocional. Como se amar significasse aceitar qualquer coisa, até mesmo ser roubado e humilhado. Fernanda, justamente porque amo você é que não posso deixar isso passar. Você precisa aprender que ações têm consequências. Precisa aprender a respeitar as pessoas, inclusive seu pai. Desliguei o telefone e percebi que minhas mãos não tremiam mais. Pela primeira vez desde a morte da Márcia, me sentia no controle da minha própria vida. Não era mais o viúvo perdido que dependia da filha para tomar decisões. Era um homem de 58 anos, lúcido, saudável e determinado a defender seus direitos. O Dr. Sebastião me ligou no dia seguinte. Senhor Luiz, recebi uma ligação do advogado deles. Querem negociar. Que tipo de negociação? Estão propondo devolver a casa de praia em troca de ficar com o dinheiro do carro. Alegam que já gastaram tudo e que a restituição completa seria impossível. Pensei na proposta. A casa de praia tinha valor sentimental maior que o carro. Era onde a Márcia e eu passamos nossa lua de mel, onde criamos as melhores memórias familiares. O carro, por mais que carregasse lembranças, era substituível. Doutor, e juridicamente? Eles podem fazer essa proposta? Podem propor, mas o senhor não é obrigado a aceitar. Legalmente tem direito à restituição completa. Mas precisamos considerar os aspectos práticos. Um processo judicial pode demorar anos e custar caro. E se eu aceitar a proposta, isso encerra o assunto? Sim. Faríamos um acordo judicial homologado. Eles devolveriam a casa e assumiriam por escrito que não tem mais nenhum direito sobre seus bens. Seria definitivo. Passei o fim de semana pensando na proposta. Por um lado, seria uma vitória parcial. Recuperaria a casa de praia, que era o que mais importava para mim sentimentalmente. Por outro lado, sentia que aceitar seria permitir que Fernanda e Rodrigo
saíssem quase impunes de um crime. No domingo fui visitar João Carlos para pedir conselho. João, se fosse você, o que faria? Ele pensou um pouco antes de responder. Luiz, você quer justiça ou quer paz? Como assim? Justiça seria processar eles até o fim, recuperar tudo, talvez até ver eles presos por estelionato. Paz seria aceitar o acordo, recuperar a casa e tocar a vida para frente. E o que você acha que é melhor? Depende do que você quer para a sua vida. Se quer passar os próximos anos brigando na justiça com sua filha, vai fundo. Se quer recomeçar e viver seus últimos anos em paz, aceita o acordo. As palavras do João me fizeram refletir. Eu tinha 58 anos. Quantos anos me restavam? Queria passar esse tempo brigando na justiça ou queria viver? Segunda-feira liguei para o Dr. Sebastião. Doutor, aceito a proposta, mas quero uma cláusula adicional no acordo. Qual? Quero que conste no documento que Fernanda reconhece que agiu sem autorização legal e que se compromete a nunca mais interferir nos meus bens sem minha autorização expressa e por escrito. Posso incluir isso. Mais alguma coisa? Quero que o acordo estabeleça que qualquer futura procuração que eu venha a dar será específica, com prazo determinado e para atos específicos. Nada de procuração geral. Excelente ideia. Vou redigir o acordo e mandar para o advogado deles. O acordo foi fechado em 2 semanas. Fernanda e Rodrigo concordaram com todos os termos, provavelmente aliviados por não enfrentar um processo criminal. A casa de praia voltou para meu nome, e eles assumiram formalmente que haviam agido de forma inadequada. No dia em que assinamos o acordo, na presença dos 2 advogados, Fernanda tentou me abraçar. Papai, obrigada por entender. Dei um passo para trás. Fernanda, não entendi nada. Apenas escolhi aceitar um acordo ao invés de prolongar uma briga. Isso não significa que perdoei o que vocês fizeram. Ela pareceu surpresa com minha frieza. Papai, somos família. Precisamos superar isso. Família se constrói com respeito, Fernanda. Quando você aprender isso, podemos conversar sobre ser família de novo. Saí do escritório do advogado com uma sensação estranha. Havia vencido a batalha legal, mas perdido algo que nunca poderia recuperar: a confiança na minha filha. A inocência da relação pai e filha havia sido destroçada para sempre. Nos meses seguintes, estabeleci uma nova rotina para minha vida. Voltei a frequentar a casa de praia nos fins de semana, algo que não fazia desde a morte da Márcia. Inicialmente era doloroso estar lá sozinho, mas aos poucos fui ressignificando aquele espaço. Comecei a convidar João Carlos e outros amigos aposentados para churrascos de domingo. Dona Regina também passou a frequentar, sempre trazendo alguma sobremesa caseira. A casa que havia se tornado um símbolo de solidão virou um ponto de encontro para pessoas que, como eu, estavam redescobrindo como viver. Fernanda ligava ocasionalmente, sempre com aquele tom artificialmente alegre que usava quando queria algo. As conversas eram superficiais, formais como entre conhecidos distantes. Ela contava sobre a vida em São Paulo, o trabalho do Rodrigo, os planos para o futuro. Eu respondia com monossílabos educados e encerrava as conversas rapidamente. Um dia ela me perguntou: Papai, quando o senhor vai nos visitar aqui? Não sei, Fernanda. Ainda não me sinto à vontade. Papai, já passou mais de 1 ano. O senhor não pode ficar magoado para sempre. Fernanda, não é mágoa, é decepção. E decepção demora mais para passar que mágoa. Ela ficou em silêncio por um momento. Papai, eu sei que errei, mas erramos todos. O senhor nunca errou na vida? Claro que errei, Fernanda. Mas quando errava com vocês, vocês eram crianças e me perdoavam. Quando vocês erraram comigo, eu era um adulto que vocês deveriam respeitar, e vocês me trataram como uma criança problemática. Não foi assim, papai. Foi exatamente assim. E até vocês reconhecerem isso, vamos continuar sendo estranhos educados ao telefone. A verdade é que eu havia aprendido a viver sozinho e estava gostando. Pela primeira vez em décadas, minhas decisões eram só minhas. Se quisesse almoçar às 3 da tarde, almoçava.
Se quisesse passar o fim de semana inteiro de pijama assistindo filmes antigos, passava. Se quisesse gastar dinheiro com alguma bobagem, gastava. João Carlos e eu desenvolvemos uma amizade mais profunda. Ele também havia passado por decepções com filhos, embora menos dramáticas que as minhas. Nos tornamos confidentes mútuos, dividindo não apenas as mágoas, mas também os pequenos prazeres da vida de aposentado. Luís, ele me disse numa tarde de domingo na praia, você percebeu que está mais feliz agora do que estava há 2 anos? A observação do João me pegou de surpresa, mas era verdadeira. 2 anos atrás, eu estava cuidando da Márcia doente, vendo-a definhar aos poucos, sofrendo junto com ela. Depois da morte dela, passei meses em depressão profunda. Depois veio a traição da Fernanda e meses de amargura. Mas agora, pela primeira vez em muito tempo, eu estava em paz. É verdade, João. Acho que finalmente aceite as coisas como elas são, não como eu gostaria que fossem. É isso mesmo. A gente passa a vida tentando controlar os outros, tentando fazer eles serem como a gente quer. Quando desiste e foca na própria vida, aí encontra a paz. No meu aniversário de 59 anos, Fernanda ligou para me parabenizar. Foi uma conversa estranha, quase protocolar. Papai, parabéns pelos seus 59 anos. Como foi seu dia? Tranquilo, Fernanda. João Carlos veio almoçar comigo. Fizemos uma costela no forno. Que bom, e, papai, queria dizer uma coisa. Diga. Eu e Rodrigo estamos pensando em ter filhos. Queremos que o senhor seja avô presente na vida deles. A notícia me causou sentimentos contraditórios. Por um lado, a perspectiva de ser avô. Por outro, a certeza de que Fernanda estava usando a gravidez futura como moeda de troca para nosso relacionamento. Fernanda, se vocês tiverem filhos, eu ficarei feliz. Mas minha relação com meus netos não vai depender da minha relação com vocês. São coisas separadas. Como assim, papai? Significa que se vocês tiverem filhos, eu vou amar e cuidar deles independentemente dos problemas que temos entre nós. Mas não vou fingir que está tudo bem entre nós por causa das crianças. Papai, isso não é saudável. Uma família dividida não é boa para as crianças. Fernanda, família não se divide por conflitos. Se divide por falta de respeito. Se vocês quiserem uma família unida, comecem respeitando o patriarca dessa família. Desliguei o telefone e percebi que havia estabelecido um limite claro. Não seria chantageado emocionalmente, nem mesmo pela perspectiva de netos. Se Fernanda quisesse meu perdão e minha confiança de volta, teria que merecê-los com atitudes, não com promessas ou chantagens. Os meses passaram e minha vida assumiu um ritmo agradável. Acordava cedo, tomava café da manhã ouvindo rádio, fazia uma caminhada pelo bairro, almoçava tranquilamente, dormia uma sesta e passava as tardes lendo ou recebendo visitas de amigos. Nos fins de semana, a casa de praia virou meu refúgio. Reformei alguns cômodos, pintei as paredes, arrumei o jardim que a Márcia tanto amava. Era uma forma de honrar a memória dela e de me manter ativo. Um sábado, enquanto regava as plantas no jardim, uma mulher desconhecida se aproximou do portão. Com licença, o senhor é Luís Pereira? Sou sim, em que posso ajudá-la? Meu nome é Sandra, sou filha de João Carlos. Ele falou muito do senhor. Sandra parecia ter cerca de 40 anos, rosto simpático, roupas simples, mas bem cuidadas. Lembrei que João havia mencionado a filha várias vezes, sempre com orgulho. Entre, por favor. João não está aqui hoje, mas posso dar um recado. Na verdade, vim falar com o senhor. Papai me contou sobre sua situação com sua filha. Queria conversar sobre isso. Ficamos na varanda, tomando café e conversando. Sandra me contou que também havia passado por conflitos com filhos adultos, embora por motivos diferentes. Senhor Luís, posso dar uma opinião? Claro, Sandra. Acho que o senhor fez certo em não aceitar ser pisoteado. Mas talvez seja hora de dar uma chance para sua filha tentar se redimir. Como assim? Ela ligou para cá procurando pelo senhor. Conversou com papai. Disse que está arrependida e que quer encontrar uma maneira de consertar as coisas. A informação me surpreendeu. Fernanda ligou para João Carlos? Ligou.
Ela conseguiu o telefone dele não sei como. Disse que o senhor não atende mais as ligações dela e que está desesperada para conversar. Era verdade que eu havia parado de atender as ligações da Fernanda. Depois de vários meses de conversas superficiais e tentativas dela de me manipular emocionalmente, decidi que precisava de um período sem contato. E o que ela disse para seu pai? Que cometeu um erro terrível, que não sabia que o que fez era crime, que está disposta a fazer qualquer coisa para reconquistar sua confiança. Sandra, com todo respeito, Fernanda já tentou me convencer disso várias vezes. Sempre que precisa de alguma coisa, vem com essa história de arrependimento. Senhor Luiz, desta vez parece diferente. Ela estava chorando no telefone. Disse que está grávida e que não quer que o filho cresça sem conhecer o avô. Grávida. Então não era apenas planejamento. Fernanda estava realmente esperando um bebê. Meu primeiro neto. E o que você acha que eu deveria fazer? Acho que deveria conversar com ela. Não para perdoar imediatamente, mas para dar uma chance dela provar que mudou. As palavras da Sandra mexeram comigo mais do que eu esperava. Passei o resto do dia pensando na situação. Por um lado, minha desconfiança em relação a Fernanda continuava forte. Por outro, a ideia de ter um neto crescendo sem me conhecer me incomodava profundamente. No domingo, João Carlos veio me visitar e tocamos no assunto. João, Sandra me disse que Fernanda ligou para você. Ligou sim, Luiz. A menina estava desesperada. Disse que você não atende mais o telefone dela. Cansei das mentiras e manipulações, João. Toda vez que ela liga, é para tentar me convencer de que eu exagerei, que deveria esquecer o que aconteceu. Mas desta vez pareceu diferente, Luiz. Ela não estava tentando se justificar. Estava assumindo que errou e pedindo uma oportunidade de provar que pode ser uma filha melhor. João sempre foi mais generoso que eu para julgar as pessoas. Talvez porque seus filhos nunca o traíram como Fernanda me traiu. João, como eu posso confiar nela de novo? Como sei que não é mais uma manipulação? Você não pode saber, Luiz. Confiança é algo que se reconstrói aos poucos, com atitudes, não com palavras. Mas para ela ter a chance de reconstruir, você precisa dar uma oportunidade. E se ela me decepcionar de novo? Aí você corta relações definitivamente e fica em paz, sabendo que deu todas as chances possíveis. Passei mais uma semana refletindo sobre a conversa com João. Finalmente, numa quinta-feira à noite, decidi ligar para Fernanda. Minha mão tremeu ligeiramente enquanto discava o número. Alô? A voz dela soou surpresa. Fernanda, é o papai. Houve um silêncio. Depois eu ouvi soluços do outro lado da linha. Papai, eu pensei que o senhor nunca mais ia me ligar. Fernanda, soube que você está grávida. Estou sim, papai. De 4 meses. É um menino. Um menino. Meu primeiro neto seria um menino. Imaginei-o brincando no quintal da casa de praia, aprendendo a nadar na piscina, ouvindo minhas histórias dos tempos da metalúrgica. Parabéns, filha. Papai, eu preciso falar com o senhor. Pessoalmente. Preciso dizer umas coisas que não consigo falar por telefone. Fernanda, não estou pronto para ir a São Paulo. Eu venho aí, papai, no fim de semana que vem, por favor. A perspectiva de rever Fernanda me causava ansiedade. Tantas mágoas, tanto tempo de silêncio, tantas palavras duras trocadas entre nós. Mas talvez João e Sandra estivessem certos. Talvez fosse hora de dar uma última chance. Tudo bem, Fernanda, pode vir. Papai, eu vou sozinha. Rodrigo vai ficar aqui. Quero conversar só eu e o senhor. Isso me surpreendeu. Fernanda sempre trazia Rodrigo para nossas conversas, como se precisasse de apoio moral ou testemunha. Vir sozinha significava que estava disposta a ter uma conversa realmente honesta. Está bem. Te espero sábado. Papai, eu te amo. Sei que errei muito, mas nunca deixei de amar o senhor. Até sábado, Fernanda. Os dias até o encontro passaram lentamente. Arrumei a casa com mais cuidado que o habitual. Comprei os biscoitos que ela gostava quando criança. Preparei mentalmente o que queria dizer, mas principalmente tentei controlar minhas expectativas. Não queria me deixar levar pela emoção e acabar perdoando antes de ver mudanças reais.
Sábado de manhã, às 9 em ponto, ouvi a campainha. Respirei fundo antes de abrir a porta. Fernanda estava ali, visivelmente grávida, com uma barriga que não deixava dúvidas sobre sua condição. Ela parecia mais magra no rosto, mais madura, como se os últimos 2 anos tivessem a envelhecido. Oi, papai. Entre, Fernanda. Ela entrou hesitante como se estivesse visitando a casa de um estranho. Olhou ao redor, notando as pequenas mudanças que eu havia feito. Fotos novas na parede, móveis reorganizados, plantas que não existiam antes. A casa está diferente. A vida mudou, Fernanda. A casa mudou junto. Sentamos na sala, ela no sofá, eu na poltrona que havia sido do meu pai. Havia uma tensão no ar, o peso de 2 anos de mágoas e mal-entendidos. Papai, antes de mais nada quero pedir desculpas. Não desculpas de circunstância, mas desculpas verdadeiras. Eu errei muito com o senhor. Em que exatamente você acha que errou? Em tudo. Em vender suas coisas sem consultar. Em tratar o senhor como se fosse um velho incapaz. Em deixar Rodrigo influenciar minhas decisões sobre o senhor. Em abandonar o senhor quando mais precisava de família. Eram as palavras que eu queria ouvir há 2 anos, mas agora que as ouvia, não senti o alívio que esperava. Palavras são fáceis de dizer. O que me interessava eram as atitudes. Fernanda, você me disse essas coisas antes. Por que desta vez seria diferente? Ela abaixou a cabeça, como fazia quando criança depois de aprontar alguma. Papai, porque agora eu entendo realmente o que fiz. Antes, eu sabia que tinha magoado o senhor, mas não entendia a gravidade. Achava que era só uma questão de tempo até as coisas voltarem ao normal. E o que mudou? Várias coisas. Primeiro, estou grávida. Quando penso em alguém tratando meu filho da maneira que tratei o senhor, fico desesperada. Segundo, Rodrigo e eu passamos por uma crise séria. Ele queria que eu cortasse relações definitivamente com o senhor. Disse que o senhor era um problema na nossa vida. Isso não me surpreendeu. Rodrigo sempre me viu como um estorvo. E o que você disse para ele? Disse que ele estava errado, que o senhor é meu pai e que eu não ia abandonar meu pai por causa de marido nenhum. Brigamos muito por causa disso. E como ficou a situação? Ele teve que aceitar. Disse que se eu quisesse ter relacionamento com o senhor, problema meu, mas que ele não ia participar. Por isso vim sozinha. Interessante. Fernanda havia enfrentado Rodrigo por minha causa. Era a primeira vez que isso acontecia em todos os anos de casamento dela. Papai, tem mais uma coisa. Quando soube que estava grávida, comecei a pensar no tipo de mãe que eu quero ser. E percebi que não posso ensinar meu filho a respeitar os avós se eu não respeito meu próprio pai. Fernanda, essas são reflexões importantes. Mas me diga uma coisa. Se você não estivesse grávida, teria chegado a essas conclusões? A pergunta a pegou desprevenida. Ela ficou em silêncio por um momento, pensando na resposta. Não sei, papai. Talvez não. Talvez eu precisasse da gravidez para me obrigar a crescer de verdade. Pelo menos ela estava sendo honesta. Não estava fingindo que teve uma revelação espontânea sobre seus erros. Estava assumindo que precisou de uma motivação externa para mudar. A resposta dela soou sincera, mas eu precisava ter certeza. 2 anos de mágoa não se curam com uma conversa, por mais emotiva que seja. Fernanda, se eu der essa chance para você, e você me decepcionar de novo, será definitivo. Não haverá terceira oportunidade. Eu entendo, papai, e aceito. Então vamos estabelecer algumas regras. Primeiro, nada de procurações gerais. Se um dia eu precisar de ajuda legal, será com procuração específica, com prazo determinado para atos específicos. Concordo. Segundo, minhas decisões sobre meus bens são minhas. Você pode dar opinião se eu pedir, mas não pode decidir por mim. Concordo. Terceiro, Rodrigo não participa das nossas conversas familiares. Se ele não me respeita, não precisa fingir que me tolera. Fernanda hesitou neste ponto. Papai, ele é meu marido e eu sou seu pai. Se ele não consegue me respeitar como sogro, que pelo menos me respeite como avô do filho de vocês. Caso contrário,
Vocês terão que escolher entre minha presença e a arrogância dele. Está bem, papai. Vou conversar com ele. Não, Fernanda. Não vou aceitar que ele tolere minha presença como um favor. Ou ele me trata com respeito genuíno, ou fica longe de mim. Não quero cortesia forçada. Passamos o resto da manhã conversando sobre o futuro. Fernanda me contou sobre a gravidez, sobre como estava se sentindo, sobre os planos para o bebê. Era a primeira vez em anos que tínhamos uma conversa realmente pessoal, sem tensões ou segundas intenções aparentes. Papai, posso perguntar uma coisa? Claro. O senhor me perdoa? A pergunta que eu sabia que viria. A pergunta para a qual não tinha uma resposta simples. Fernanda, perdão não é um interruptor que se liga e desliga. É um processo. Posso dizer que estou disposto a tentar reconstruir nossa relação, mas perdão completo só virá com o tempo e com suas atitudes. Eu entendo. E você? Me perdoa por ter sido tão duro esses 2 anos? Ela me olhou surpresa. Papai, o senhor não tem nada para ser perdoado. Eu que errei. Fernanda, eu poderia ter sido mais compreensivo. Poderia ter tentado dialogar antes de partir para o lado legal. Também cometi erros. Não, papai. O senhor fez exatamente o que tinha que fazer. Se não tivesse reagido, eu nunca teria aprendido a lição. Continuaria achando que podia fazer qualquer coisa porque era sua filha. Era uma reflexão madura. Talvez Fernanda realmente tivesse crescido nesses 2 anos. Almoçamos juntos, pela primeira vez em muito tempo. Eu preparei um ensopado simples, ela fez uma salada. Foi uma refeição tranquila, quase normal. Por momentos consegui esquecer toda a história de traição e conflito. Papai, o senhor quer conhecer a casa de praia reformada? Reformada? O senhor não viu? Pintei, arrumei o jardim, consertei algumas coisas. Está bem diferente. Fomos juntos para a praia naquela tarde. Fernanda ficou impressionada com as mudanças que eu havia feito. A casa estava realmente bonita, acolhedora, cheia de vida. Papai, está maravilhosa. A mamãe adoraria ver como ficou. Acho que sim. Tentei manter o estilo que ela gostava, mas dando uma cara mais atual. E ficamos na varanda, olhando o mar, cada um perdido em pensamentos. Era o primeiro momento de paz genuína que tínhamos em anos. Fernanda, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, papai. Você é feliz? No casamento, em São Paulo, na vida que construiu? Ela demorou para responder. Não sei se sou feliz, papai. Estou estável. Rodrigo é um bom provedor. São Paulo oferece oportunidades, mas às vezes sinto que estou vivendo a vida que ele planejou para nós, não a vida que eu escolheria. E o que você faria diferente? Moraria mais perto da família, teria um ritmo de vida mais calmo, criaria meu filho perto do avô, como eu fui criada perto dos meus avós. Interessante. Fernanda estava questionando as escolhas que havia feito sob influência do Rodrigo. Talvez a maternidade iminente estivesse fazendo-a repensar prioridades. Você já conversou com o Rodrigo sobre isso? Tentei, mas ele diz que é coisa de grávida, que vai passar. Diz que em São Paulo meu filho terá oportunidades que não teria numa cidade pequena. E você concorda? Não sei, papai. Oportunidades são importantes, mas família também é. Equilíbrio também é. Voltamos para casa no final da tarde. Fernanda ia pegar o ônibus de volta para São Paulo às 8 da noite. Foram horas preciosas de reaproximação, mas eu ainda mantinha cautela. Uma conversa boa não apagava 2 anos de mágoa. Papai, posso vir mais vezes? Não para ficar, mas para visitar. Pode sim, mas sem pressão, sem forçar intimidade. Vamos devagar, reconstruindo aos poucos. Entendo. Na rodoviária, na hora da despedida, Fernanda me abraçou. Desta vez não me esquivei. Foi um abraço diferente dos que trocávamos antes, menos automático, mais consciente. Um abraço entre 2 pessoas que estavam se conhecendo de novo. Papai, obrigada por me dar essa chance. Fernanda, não estrague. Não vou. Voltei para casa com sentimentos mistos. Por um lado, esperança de que talvez pudéssemos realmente reconstruir nossa relação. Por outro, medo de estar sendo ingênuo de novo,
de estar caindo em mais uma manipulação bem elaborada. João Carlos veio me ver no domingo e quis saber todos os detalhes. E então, Luiz, como foi? Diferentes das outras vezes, João. Ela pareceu realmente arrependida. Assumiu os erros sem tentar se justificar. Você acredita nela? Quero acreditar. Mas vou observar as atitudes, não apenas as palavras. Essa é a atitude certa. Confiança se reconstrói com tempo e consistência. Nas semanas seguintes, Fernanda ligava uma vez por semana. Conversas curtas, sem pressão, contando sobre a gravidez e perguntando sobre minha rotina. Eram ligações naturais, sem aquela artificialidade que caracterizava nossos contatos anteriores. Um mês depois da visita dela, recebi uma ligação inesperada. Senhor Luiz, aqui é Rodrigo. Meu corpo se enrijeceu. Rodrigo. Senhor Luiz, gostaria de conversar com o senhor, pessoalmente, se possível. Sobre o quê? Sobre nossa família, sobre os erros que cometi, sobre o futuro. Fiquei surpreso. Rodrigo nunca havia admitido ter cometido erros. Sempre se colocava como a vítima das minhas exigências irreais. Rodrigo, não sei se temos o que conversar. Senhor Luiz, por favor, estou vindo ao Rio a trabalho na próxima semana. Poderia almoçar comigo? Só 1 hora da sua atenção. A perspectiva de encontrar Rodrigo me deixava desconfortável. Ele sempre conseguia me irritar com sua arrogância disfarçada de educação. Mas talvez fosse importante ouvir o que ele tinha a dizer. Está bem, Rodrigo, mas num lugar público e por 1 hora apenas. Perfeito. Que tal o restaurante do Hotel Vila Galé? Quinta-feira, meio-dia? Era um local neutro, público, adequado para uma conversa civilizada. Aceitei. Durante a semana fiquei pensando no que Rodrigo poderia querer. Será que finalmente havia percebido que precisava do meu apoio para ter uma família harmoniosa? Será que a gravidez da Fernanda o havia feito repensar suas atitudes? Quinta-feira chegou e me arrumei adequadamente para o encontro. Não ia demonstrar intimidação ou inferioridade. Era o pai da esposa dele, o avô do filho que viria, e merecia respeito. Rodrigo já estava no restaurante quando cheguei. Levantou-se para me cumprimentar, mais educado do que eu o havia visto em anos. Senhor Luiz, obrigado por vir. Rodrigo, o que você queria conversar? Ele suspirou fundo antes de começar a falar. Senhor Luiz, quero pedir desculpas. Pelos últimos anos, pela forma como tratei o senhor, pelas decisões que influenciei a Fernanda a tomar. Eu o ouvi em silêncio, avaliando a sinceridade das palavras. Quando soube que Fernanda estava grávida, comecei a pensar no tipo de pai que quero ser. E percebi que não posso ensinar meu filho a respeitar os avós se eu não respeito meu sogro. Era praticamente a mesma reflexão que Fernanda havia compartilhado comigo. Pelo menos estavam alinhados. E o que mudou sua perspectiva? Várias coisas. Primeiro, meu próprio pai morreu ano passado, câncer. Nos últimos meses de vida dele, percebi quanto tempo havia perdido brigando por bobagens, tentando impor minha visão de mundo para ele. Isso explicava muita coisa. Rodrigo havia perdido a oportunidade de se reconciliar com o próprio pai. Sinto muito pela sua perda. Obrigado. E, senhor Luiz, quando meu pai morreu, Fernanda ficou do meu lado. Cuidou de mim, me consolou, até organizou parte do funeral. Me fez perceber que família é isso. Estar presente nos momentos difíceis. E me fez perceber que eu havia impedido ela de estar presente para o Senhor quando a dona Márcia morreu. Eu a influenciei a se afastar exatamente quando o Senhor mais precisava de família. Rodrigo estava assumindo responsabilidade por algo que eu sempre suspeitei, mas nunca consegui provar. Ele havia deliberadamente afastado Fernanda de mim. Por que fez isso? Por imaturidade, por ciúme, por achar que sogro era um peso na vida de casal jovem. Eu estava errado, senhor Luiz. Completamente errado. Rodrigo, você influenciou Fernanda a vender meus bens? Ele abaixou a cabeça. Influenciei. Não diretamente, mas criei um ambiente onde ela acreditava que precisava escolher entre sua família de origem e sua família nova.
Fiz ela acreditar que manter ligações com o passado atrapalhava nosso futuro. Você sabia que a procuração não autorizava as vendas? Suspeitava. Mas estava tão focado em conseguir dinheiro para nossa nova vida que escolhi ignorar as questões legais. Pelo menos ele estava sendo honesto. Brutalmente honesto. E agora? O que você quer? Quero consertar as coisas. Quero que meu filho tenha avô presente. Quero que Fernanda tenha uma família unida. E quero provar que posso ser um genro respeitoso. Como pretende fazer isso? Primeiro, assumindo publicamente meus erros. Segundo, apoiando totalmente a reaproximação entre o senhor e Fernanda. Terceiro, tratando o senhor com o respeito que sempre deveria ter tratado. Rodrigo, você está me dizendo isso porque se sente culpado pela morte do seu pai? Ou porque realmente mudou de opinião sobre mim? Ele pensou antes de responder. Ambos, senhor Luiz. A culpa me fez refletir, mas a reflexão me fez entender que eu estava errado desde o início. Almoçamos em relativa tranquilidade. Rodrigo me contou sobre o trabalho em São Paulo, sobre como estava lidando com a gravidez da Fernanda, sobre seus planos para o futuro. Pela primeira vez em anos, conseguimos conversar sem tensão. Senhor Luiz, posso fazer uma pergunta? Pode. O que eu preciso fazer para ganhar seu perdão? Rodrigo, perdão não se pede, se conquista, com atitudes consistentes, com respeito genuíno, com tempo. Eu entendo. E vou me esforçar para merecer. Nos meses que se seguiram, tanto Fernanda quanto Rodrigo foram consistentes em suas demonstrações de mudança. As ligações tornaram-se mais frequentes e naturais. Eles me consultavam sobre decisões relacionadas ao bebê, me mandavam fotos dos ultrassons, me incluíam nos planos. Em dezembro, meu neto nasceu. Miguel, em homenagem ao meu pai. Quando Fernanda me ligou do hospital, chorando de emoção para me dar a notícia, percebi que nossa reconciliação estava finalmente completa. Viajei para São Paulo para conhecer Miguel. Foi meu primeiro neto, minha primeira experiência como avô. Segurar aquele bebezinho nos braços me fez entender que vale a pena perdoar, vale a pena reconstruir, vale a pena dar segundas chances. Fernanda e Rodrigo estavam diferentes, mais maduros, mais respeitosos, mais conscientes do valor da família. A paternidade havia completado a transformação que começara com o arrependimento. Papai, me disse Fernanda enquanto eu embalava Miguel, obrigada por não ter desistido da gente. Filha, família não desiste. Família educa, corrige, perdoa e segue em frente. E assim, aos 60 anos, descobri que nunca é tarde para recomeçar, para perdoar, para reconstruir. Mas também nunca é tarde para estabelecer limites, para exigir respeito, para defender sua dignidade. Minha história com Fernanda me ensinou que o amor paternal verdadeiro às vezes precisa ser duro para ser transformador, e que segundas chances, quando merecidas, podem ser ainda mais preciosas que primeiras chances.